apenas 3% dos gastos públicos nas secretarias fins, com investimento e contratações de custeio, tem a localização da subprefeitura informada. Só 3% de todo o gasto nessa categoria que eu falei tem a localização informada. Por outro lado, ações que são regionalizáveis, né, ou seja, que deveriam, de fato, ter essa localização informada, 75% não tem essa informação, né. Esse é o caminho, esse é o tamanho do desafio que a gente tem para produzir, de fato, um gasto regionalizado. Avançando um pouco, olhando isso ao longo do processo orçamentário, ou seja, ao longo do tempo, né, entre as diferentes etapas do orçamento público, a gente observa aqui orçado, ou seja, aquilo que é aprovado e sancionado pelo prefeito. Do 100% do orçamento, né, do que está aprovado, 6% é localizado, 19% é suprarregional. Aí vamos ver o que acontece durante esse processo. Durante esse processo, tem um momento de congelamento das despesas, em que, dos 100% do que são congelados, 16% do que é localizado é congelado, fazendo com que esse percentual caia para 3%. Então, ao longo do processo, existe um momento de pactuação com a sociedade, de discussão na Câmara, em que aparece um pouco mais de ações regionalizadas. Mas, ao longo do processo de execução orçamentária, esse percentual cai significativamente. Isso atinge todas as secretarias, e aí tem uma notícia boa e uma notícia ruim. A notícia ruim é que secretarias muito importantes e muito estruturantes do ponto de vista do investimento social têm percentuais altos de gasto não localizado. E a notícia boa é que você já percebe algumas secretarias, como a Secretaria de Cultura, de prefeituras regionais, até pela sua natureza, que tem um percentual melhor de gastos regionalizados. Isso significa que a própria prefeitura já pode aprender com ela mesma, né, e trocar experiências e avançar nesses gastos. Um outro ponto interessante para destacar, a prefeitura pode aprender com ela mesma com o que ela já fez. A gente identificou que o percentual de gastos regionalizados foi mais alto, embora apenas 6,5%, mas já foi mais alto nos anos de 2014 e 2015. E, de fato, naquele momento, houve um esforço de produzir e gerar essa informação, que pode servir de inspiração para a gente melhorar esses resultados. Bom, qual que é a consequência disso? Acho que isso é importante da gente falar, porque muitas vezes esses percentuais podem fazer parecer que existe um certo preciosismo, né, ou que enfim, preciosismo de geógrafo, quer ver tudo no mapa, quer saber onde as coisas estão acontecendo, mas não é. Não é, em primeiro lugar, porque a própria lei orgânica do município já estabelece essa obrigatoriedade, ou seja, em algum momento, a sociedade e o legislativo e o executivo se convenceram de que isso é importante e marcaram na lei orgânica do município, de maneira bastante clara, essa necessidade e essa importância. Em segundo lugar, porque isso traz consequências importantes para o desenvolvimento da cidade. A primeira consequência, que eu acho muito decisiva, é dificultar os processos participativos. Então, quando a gente vai numa audiência pública para discutir o plano plurianual, para discutir a proposta orçamentária, e o cidadão não tem diante de si um PowerPoint, uma planilha que identifique o conjunto de gastos das secretarias na sua prefeitura regional e que, a partir daí, ele possa discutir, inclusive conjuntamente com a prefeitura, sobre prioridades, sobre escolhas a serem feitas, né? A gente não está negando a dificuldade fiscal que existe, a necessidade existe de escolhas, mas, se você faz isso com bases concretas, próximas do cidadão, falando do custo do conjunto das escolas daquele bairro, daquela subprefeitura, falando do custo do conjunto das UBSs naquele bairro, na subprefeitura,
você estimula e torna muito mais forte o processo participativo. A segunda consequência, que eu acho que também é de extrema importância, é que hoje a cidade não consegue monitorar qual é o tamanho do esforço orçamentário feito para reverter as desigualdades socioterritoriais. Ou seja, a gente não sabe o quanto cada governo se esforça para, de fato, investir nas áreas com menos infraestrutura, para, de fato, investir e priorizar as áreas que têm piores indicadores sociais. E eu acho que isso é chave, nós não podemos mais perder tempo nesse movimento e nessa ação de reversão das desigualdades, e ter essa informação vai ser um norte, tanto para a prefeitura quanto para a sociedade, para saber o quanto se está se esforçando nessa direção. O plano diretor já coloca como uma das suas principais diretrizes a redução das desigualdades, para não falar que isso está na Constituição, enfim, está em vários dos marcos legais, mas a gente precisa saber, ao longo do tempo, qual que é o tamanho do esforço, quanto está esforçando para investir nas áreas periféricas da cidade, nas áreas com piores indicadores.